Se alguém ainda duvidava, a medicina do século XX tratou de bater o martelo. Praticar esporte faz bem à saúde. Mas como qualquer coisa realizada sem limites, a atividade física também pode trazer problemas para o ser humano. No Sport TV Repórter de hoje, vamos entender por que os atletas são considerados grupo de risco para uma doença degenerativa e fatal, como a esclerose lateral amiotrófica. E como o excesso de atividade física também está prejudicando nossos campeões paraolímpicos. Neste primeiro bloco, vamos conhecer a dramática história de Carlos Eduardo Guerreiro, um multiatleta brasileiro vítima da chamada doença do esporte. Estas imagens dizem muito da vida deste homem. Correndo, nadando ou sobre uma bicicleta, sentia-se a pessoa mais feliz do mundo. Era um multiatleta. Futebol, vôlei, natação, triatlon, duatlon, polo aquático, futebol, que mais, Dudu? Em agosto de 2001, dentro de uma piscina, ele começou a sentir algo estranho. Ele começou a nadar e sentiu que o braço não comandava. E tinha uma dor no ombro, né, Guerreiro? Guerreiro é sobrenome, mas seria um justo apelido para Carlos Eduardo. O problema no braço foi o primeiro sintoma de uma doença degenerativa, progressiva e fatal. Trata-se da esclerose lateral amiotrófica, chamada no Brasil de ELA, por causa de suas iniciais. A ELA é uma enfermidade neuromuscular raríssima, que atinge 1 em cada 100 mil brasileiros. Causa o enfraquecimento progressivo dos músculos do corpo, até a paralisia total. A inteligência e o sistema cognitivo da pessoa não são afetados. Tanto que o portador de ELA, mais famoso da atualidade, é o físico inglês Stephen Hawking, considerado um dos homens mais inteligentes do mundo. A única coisa que não deixa de se movimentar são os olhos. Então, você imagina que ela deixa de movimentar os braços, as pernas, ela deixa de alimentar, porque ela não pode deglutir. E até a respiração dela vai ficar afetada com essa doença. A relação entre as imagens mais e menos felizes da vida de Carlos Eduardo é estudada por médicos do mundo inteiro. Existe uma corrente de neurologistas que aceita a hipótese de que a atividade esportiva feita em excesso seria um fator desencadeador da esclerose lateral amiotrófica. Este médico é um deles. Acari Oliveira é um dos maiores especialistas de ELA no Brasil. Responsável pelo setor de investigações neurológicas da Escola Paulista de Medicina, ele trabalha com pacientes da doença desde 1993. Com o passar do tempo, começamos a observar uma coisa muito interessante, que as doenças, nós acreditávamos, que elas estavam relacionadas com as suas situações de família, infecciosa, inflamatória, tóxica, medicamentosa, e de repente começou a aparecer uma doença do esporte. E essa doença do esporte, ela trazia informações que eram assemelhadas àquelas doenças que nós tínhamos. Doença do esporte? Para quem sempre associou a atividade física à saúde, é até estranho ouvir esse termo. O que nós chamamos de doença do esporte, porque para um indivíduo atingir um objetivo máximo, ele passa muito do ponto. De uma forma excessiva do ponto. Ele não faz as pausas compensatórias. Começam a aparecer alterações degenerativas, alterações de envelhecimento precoce. Nós podemos chamar doença do esporte, doença da atividade física, dentro dessa parte, porque a excelência para a pessoa aí não é só uma situação de saúde, é o vencer. E para ele vencer, ele tem que pagar um preço. E muitas vezes ele paga qualquer preço.
neurônio ele morre por excitação excessiva. Para ele funcionar, ele tem que ter excitação. Agora, se você excita demais, ele morre. É igual a paixão. É a mesma coisa. Paixão mata, porque ela excita demais. O amor não. O amor ele excita na intensidade certa para aquilo que a gente possa fazer. E o neurônio apaixonado demais, ou seja, superexcitado, isso se chama processo de neuroexcitotoxicidade. Pode matá-lo. Ou seja, tudo aquilo que faz funcionar pode matar. Este é o ponto principal do alerta do Dr. Acari. O culto ao corpo e a obsessão pelo sucesso no esporte levaram um bom número de atletas profissionais e amadores a superutilizar a musculatura. Essas pessoas fariam parte de um grupo de risco da esclerose lateral amiotrófica, desde que tivessem predisposição genética para a doença. Porque quando nós fazemos a atividade física, nós temos aquele período que nós passamos do ponto, a dor muscular. Que algumas pessoas falam, é o ácido lático que acumulou. Não é, é a necrose muscular. Então aquela dorzinha muscular que a gente tem, ou a dorzona muscular, é de necrose muscular. E aparece em musculatura que não estaria preparada para fazer aquela atividade. A teoria defendida pelo médico brasileiro ganhou forte impulso no fim do ano passado. Duas grandes pesquisas realizadas na Itália com ex-jogadores de futebol chegaram a conclusões tão parecidas quanto assustadoras. A primeira delas, do Departamento de Neurociência da Universidade de Turim, analisou 7.325 jogadores que atuaram nas séries A e B do campeonato italiano entre 1970 e 2006. Foram encontrados 8 casos de ELA, índice 6 vezes maior que o da população comum. A idade média do aparecimento dos sintomas da doença é de 65 anos. Entre os ex-jogadores, caiu para 43. Outro estudo, realizado pela Procuradoria da República de Turim, confirma que jogadores de futebol são um grupo de risco importante da ELA. No universo de 24 mil atletas aposentados, foi encontrado um número de vítimas 24 vezes maior que na população comum. Na mesma época da divulgação das pesquisas, a Itália ganhou um rosto para personificar o alerta sobre a ELA. Campeonato italiano, Fiorentina e Napoli. Dunga inicia o contra-ataque da Fiorentina, que acaba no gol de Borgonovo. Fiorentina 1, Napoli 0. E olha de novo aí, o gol de Borgonovo. Ele chega livre na frente do goleirão. Stefano Borgonovo foi um importante atacante do Milan e da Fiorentina nos anos 80 e 90. Ano passado, ele revelou que era portador da esclerose lateral amiotrófica. No dia 8 de outubro, atletas de seus 2 ex-clubes se reuniram em Florença para fazer um amistoso, cujo objetivo foi arrecadar fundos para os estudos sobre a doença. Craques do passado, como Rudy Gullit e Roberto Baggio, também se solidarizaram com o drama de Borgonovo. Atrás de Borgonovo, apareceram outros ex-jogadores italianos vítimas recentes de ELA. Signorini, capitão do Genoa nos anos 90, e Adriano Lombardi, ex-Avelino. Entre tantos nomes e números, uma surpresa.